É o segundo livro de uma trilogia, mas se você não leu o primeiro, não vai interferir na leitura do segundo, vai dar para entender. Claro que tem a emoção maior de você ler em ordem, mas caso você queira começar do segundo, vai ser tranquilo, tá? E quem não acompanhou o diário de leitura ou acompanhou e quer relembrar, eu vou deixar aqui o link do que eu falei do primeiro livro para vocês associarem a agora esse diário, certo? Esse livro segue contando a história de Maia, que agora se chama Isabel Noronha, é a esposa de Dom Fernão Noronha e está simplesmente no ano de 1505. Então, lá no primeiro livro, a gente já via essa ida da Maia para o passado e agora a gente segue acompanhando a vida dela ali. No primeiro momento, tava tudo assim, as mil maravilhas. E ela tava pensando, se isso for um sonho, não quero acordar, porque estou vivendo aqui um amor, né? Ela se apaixonou por Dom Fernão, ela tava achando tudo incrível, apesar de que a época que ela foi transportada, né, até então, é uma época de escravidão, né? Tava tendo toda aquela questão cruel, terrível, e não é nesse ponto que ela menciona que está achando tudo lindo, em relação ao romance. Em relação a essas questões, ela, obviamente, está muito revoltada, muito frustrada e ela pensa muito o que pode fazer a respeito para tentar minimizar, sabe, aquele impacto, fazer a parte dela. E aí ela toma algumas atitudes que eu já mencionei ali no primeiro livro, mas agora aquele encanto foi se perdendo ao longo do tempo que ela passava ali, sabe? Ela foi vendo que o marido, o Dom Fernão, não era necessariamente quem ela achava, que tinha muitas outras questões por trás, que viver naquela época tem um impacto muito maior do que ela já leu nos livros, na antiga vida dela. E aí, né, o negócio começa a engrenar de um modo diferente. Ela tentando lidar com isso, sendo uma dama da corte, precisando seguir as regras, né, manter aquela postura e fazer o que as outras pessoas faziam, né? Passar pano para toda aquela injustiça que acontecia, mas ela fica dividida, ela começa a se dividir entre essas questões. E aí ela vai começar a sentir na pele muitas coisas que só quem vive na época saberia. E em relação a julgamento, né, a crítica da sociedade, a preconceitos. Então ela já tem filhos com Dom Fernão e um dos filhos tem uma deficiência que até então, naquela época, ninguém sabia do que se tratava. Então tinham muitas especulações a respeito das pessoas, né? E ela pôde ver o quão cruel as pessoas podem ser, né, a respeito dessas coisas. Então, assim, tá sendo bem interessante ver o amadurecimento também na escrita da Priscila, né, do primeiro livro para esse. Ela conseguiu tornar ainda mais fluida, envolver ainda mais o leitor. E uma coisa que eu achei bem legal foi que ela colocou uma interação, né, entre o narrador, ali, a Isabel, e nós, leitores. Então a gente tá lendo e de repente ela faz, né, caros leitores? E aí a gente fica, nossa, né, tá conversando comigo. Então eu achei legal. Depois eu volto aqui para atualizá-los à medida que eu for avançando na leitura. Mas já quero dizer que estou gostando muito. Tava com saudade dos personagens, né, de revisitar essa história. E teve alguns momentos que eu fiquei chateada com a Isabel em relação a algumas atitudes dela. Já outras eu falei, por que você não teve aquela atitude agora, sabe? Então, assim, faz parte, né, a gente ter esses sentimentos pelos personagens. E isso mostra que ela tá começando a cair a ficha de que se eu estou aqui, seja um sonho, ainda não acordei, ou não seja um sonho, voltei mesmo pro passado, eu preciso agir como uma pessoa dessa época, mas com a mentalidade de alguém do futuro, que não concorda com certas coisas, mas vivendo na pele de quem precisa concordar, sabe? Então, assim, existe essa confusão aí na cabeça dela e, por vezes, a gente vai concordar ou não com comportamentos dela. Eu estou ansiosa para ver o desenrolar dessa história. Eu tô gostando bastante da leitura e, principalmente, de ver mais de outros personagens que não foram tão aprofundados ali no primeiro livro e de ver mais questões a respeito da corte, né, de como eles viviam, de como eram as regras. Então tem muitas informações aí desse contexto histórico. E eu tô achando interessante também da personagem, a Isabel, ela está nessa época, mas tendo consciência de como é lá no futuro, de onde ela veio, e do quanto as coisas mudaram, do quanto as coisas evoluíram, e de como ela tá lidando com isso, sabe? De vivenciar
aquelas situações que até então ela só conhecia através dos livros e que ela não fazia ideia de como seria estar ali presenciando tudo aquilo. E aí a gente vai vendo mais também a respeito do relacionamento dela com o Dom Fernão. E eu até compartilhei um trechinho aí, onde ela estava muito naquele conto de fadas, né? Me apaixonei por esse homem e tá tudo lindo, mas vendo de fato quem ele era e o que ele compactuava com as questões daquela época, que ela viveu naquele dilema, ficou naquele dilema de vou apoiar o meu marido, mesmo sabendo que isso aqui é absurdo, ou vou confrontá-lo, mas também sabendo que uma dama da corte não deve fazer afrontas, deve acatar, e assim, é compreensível esses questionamentos que ela se faz e até as atitudes que no primeiro diário eu comentei que me irritei um pouco com ela, mas assim, o que você faria acordando nessa época, tendo a oportunidade de fazer diferente, mas ao mesmo tempo estar sozinha para fazer essa diferença e estar numa época onde não se pode ousar querer fazer algo diferente, porque você pode ser queimada na fogueira da Inquisição. Então, assim, tinham muitas questões ali. E aí a gente vai vendo esse amadurecimento mesmo da personagem, de tá, seja um sonho ou não, eu estou aqui e preciso dançar conforme a música, sabe? Não no sentido de acatar tudo, mas de entender como ela poderia se portar diante daquelas situações. E aí eu tô gostando muito de ver essa construção feita pela autora, né, dessa personagem, da Isabel. E outra coisa interessante também é que para esse crescimento dela, ela está buscando o conhecimento. Então, de acordo com as coisas que tinham, as informações que tinham para aquela época, ela está buscando conhecer. E aí um ponto positivo do Dom Fernão é que ele permite que ela obtenha esses conhecimentos, o que é algo assim inadmissível para as damas, né? A gente bem sabe como é que as damas se portavam naquela época, né? Só questões de etiqueta, né? De fofoca da vida alheia, mas nunca de se importar com negócios, por exemplo, ou com os porquês daqueles contextos ali. E é algo que ela vai buscando e à medida que ela pode, ela vai agindo diferente, né? Com os filhos também, que, como eu falei no primeiro diário, tem já uma deficiência ali que não foi reconhecida naquela época e que ela sabia que ia demorar muito para entenderem o que era e ela precisava enfrentar tudo isso. Olá, leitores! Passando aqui para fazer as minhas considerações finais do livro O Sonho Torna Realidade, da autora Priscila Quaresma. E eu gostei demais dessa história, é uma leitura muito fluida, muito envolvente. Eu estava com saudade dos personagens e de todo esse contexto. E agora estou na expectativa para ler o terceiro livro, que, spoiler, vamos ler no ano que vem. Olá, leitores! Passando aqui para fazer as minhas considerações finais do livro O Sonho Torna Realidade, da autora Priscila Quaresma. E eu gostei demais dessa história, é uma leitura muito fluida, muito envolvente. Eu estava com saudade dos personagens e de todo esse contexto. E agora estou na expectativa para ler o terceiro livro, que, spoiler, vamos ler no ano que vem. Eu amei ver a construção da personagem diante de tantos desafios daquela época. E eu senti muito nela uma alma inquieta, tentando se adaptar a um tempo que não a reconhece. Vinda do futuro, ela carrega conhecimentos, valores e uma visão que não cabem ali, o que torna a sua jornada ainda mais intensa. Também gostei bastante da construção do Dom Fernão, apesar de que logo no início ele me irritou muito, mas eu também simpatizo muito com ele, então eu gostei de ver o quanto a influência da Isabel tinha na vida dele, o quanto realmente ele gostava dela, né, nutria sentimentos. E confesso que em alguns momentos eu senti falta de um pouco mais de aprofundamento em umas partes onde narra muito do cotidiano da Isabel, sendo uma dama da corte, tendo filhos. Só que ao mesmo tempo eu entendi ser uma forma que a autora quis para nos mostrar que a Isabel, ela estava ali naquela época, mas que ela não pertencia àquela época, e como a visão dela, a mentalidade dela do futuro repercutia ali. Então ela de fato era uma pessoa diferente, que tinha afazeres diferentes das outras damas, como um contraste entre a rotina de uma dama com a de uma jovem que veio do futuro
que pensa e age fora do tempo que lhe foi imposto. Então essas questões de descrever a rotina dela não me incomodou, mas eu só gostaria de ter tido mais detalhes e contextos explicados para isso, sabe? Então foi a minha visão enquanto leitora, mas eu gostei muito da história. É uma história que cativa bastante, que tem romance, tem fatos históricos, tem fantasia também, né? Então se você gosta de tudo isso, recomendo muito que leia. Tem o primeiro livro, caso você não leu, recomendo que leia o primeiro e depois vá na sequência, mas caso você já queira ler esse segundo, também dá pra ler, dá pra entender. E temos já o terceiro livro, O Sonho pela Eternidade, que eu estou assim ansiosa. Não sei se eu vou aguentar esperar a data do clube, se eu não já vou pegar ele ali na minha estante e ler. Não garanto nada, mas que depois eu volto, claro, para compartilhar com vocês esse terceiro livro.